Olá, seja bem-vindo a esse curso de PNL online. Esse curso ele foi um curso ao vivo e ficou um pouco longo, então eu acabei dividindo ele em aulas, para que fique mais fácil e mais prático você se orientar nas aulas, tá bom? Então, vamos partir para a aula número 1, aula 1, onde eu estou falando sobre história da PNL, vou falar de como que você pode aproveitar, ter um melhor aproveitamento desse próprio curso, do próprio curso de PNL. Vou falar também sobre consciente, mente inconsciente e sobre estratégias, tá bom? Então, vamos lá direto ao ponto. Vamos aprender diversas coisas, mas eu gostaria primeiramente de me apresentar, né? De repente, não sei se você me conhece aí nas redes sociais, e eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Giovanni Teles, para você que ainda não me conhece, né? Giovanni Teles. Vou colocar aqui meu currículo. Sou formado em gestão comercial, sou programador neurolinguístico, sou master em programação neurolinguística, sou trainer licenciado em programação neurolinguística. E quando a gente fala de trainer licenciado, é muito importante esse ponto, porque o que significa um trainer licenciado? Eu tenho licença para ensinar programação neurolinguística, eu tenho licença para ensinar PNL. Então, sou acadêmico de psicologia, tenho várias formações de coach de mercados que já tem, e tenho várias coisas no meu currículo que eu sou e tem várias coisas que eu estou. E aí é um tema muito importante, já que nós vamos ensinar programação neurolinguística, já que nós vamos falar de PNL, tem um tema muito importante que eu gosto já de trazer para você, que é o seguinte, volta aqui para mim. Qual a diferença de ser e estar? Eu já gosto de começar falando sobre isso, fazendo essa pergunta. Qual a diferença de ser e estar? Responde aí, pensa aí. Qual a diferença de ser e qual a diferença de estar? Pensa com seus botões aí. É o principal tema, é o principal tópico para entender de PNL. Esse ponto ele é fundamental. Algumas pessoas elas confundem um estado com identidade. Toda vez que eu estou falando do ser, aquilo que você é, nós estamos falando de identidade. Estamos falando de identidade. Quando eu estou falando de estar, nós estamos falando de estado. Presta muito bem atenção nessa palavra estado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e perguntou o seguinte: Giovanni, você é feliz? Aí eu falei, não. Você não é feliz? Não. Você é triste? Eu falei, também não. Por quê? Tristeza e alegria são o quê? Estado. Só que algumas pessoas, e essa vai ser a nossa contribuição hoje, de fazer você entender essa diferença e o efeito que isso tem na sua vida, quando você consegue separar isso. Porque algumas pessoas têm colocado dentro da identidade dela estados. Ah, você é lesado. Ah, você é ansioso. Você é isso, você é aquilo. Você é burro, você é tal coisa. E às vezes você é esquecido, você é ansioso. Às vezes é uma questão de estado. Um estado que eu encontro e não significa que é a minha identidade. Eu posso, momentos na minha vida, que eu posso estar triste. Mas eu não sou triste. Existem momentos na minha vida que acontece alguma coisa e eu fico feliz. Mas eu não sou feliz. Eu posso estar feliz. Eu posso me encontrar em uma identidade. Vamos pegar aqui as mamães aqui, as mamães que estão assistindo o nosso curso, as mamães queridas. Você é mãe ou você está mãe? Responde aí. Você é mãe ou está mãe? Se você está mãe, então você chega às 10 horas da noite, chega para a criança e fala assim, ó, moleque, já são 11 horas, acabou meu expediente, tá bom? A mamãe volta só amanhã, tá bom? Amanhã a gente começa de novo e vai dormir. Quem dera, né? Quem dera pudesse fazer isso, né? Ai, se eu pudesse fazer isso. Ou seja, as mamães, elas são mães, ela é mãe, ela dorme mãe, acorda mãe e ela é mãe, ou seja, isso está vinculado à identidade dela.
porque ela é mãe. De novo, as mamães queridas, as mamãezinhas queridas. Você, de repente, quando você estava grávida, você não era grávida. Imagina, volta agora, lembra lá. Você estava lá, eu sou grávida. Você é grávida? Por quanto tempo? Por muito tempo. Não faria sentido. Então eu gosto muito de frisar essa questão do ser e o estar. Então separa bem isso, fixa muito bem isso na sua cabeça, que é importante essa separação. Os estados emocionais. Então de repente, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Giovanni, você é esquecido. Aí eu deixei passar. Depois ela falou de novo: tá vendo, você é esquecido. Aí deixei passar. Passou um tempo: tá vendo, você é esquecido. Aí quase que eu dizia assim: tá amarrado, em nome de Jesus. Porque eu não sou esquecido. Não, eu pensei só comigo mesmo. Eu falei: peraí. Eu não sou esquecido. Eu posso estar esquecendo de algo, mas eu não sou esquecido. Se eu fosse esquecido, eu esqueceria o meu nome, eu esqueceria o meu endereço, meu telefone. Então eu não sou esquecido, eu estou esquecendo de algo. E aí a PNL, nessa época eu já tinha PNL, ela me deu ferramentas de eu entender como que eu fazia aquilo, e aí eu não fiz mais. Então, e é uma coisa que nós vamos ensinar sobre as estratégias. Nós vamos falar sobre estratégias. Então, você que está chegando agora, preste atenção. Existe uma diferença entre ser e estar. Ser e estar. Fixa bem, anota isso, que isso vai ser muito importante no decorrer do nosso curso. Vamos lá. Durante o nosso curso, nós vamos falar diversas coisas. Vamos falar sobre trilho da mente, vou dar algumas dicas de ansiedade, vou dar diversas técnicas para vocês poderem desenvolver na vida de vocês. O curso ele é hoje, das 20 até as 22 horas. Portanto, eu recomendo que você tire um momento para assistir esse curso, para se dedicar a isso. Nós vamos usar uma linguagem muito simples, nós não vamos usar uma linguagem muito técnica, muito acadêmica, muito cheia de firula. Vamos falar uma linguagem simples, para que você, porque o mais importante não é a linguagem técnica, o mais importante é você aprender coisas aqui e possa aplicar na sua vida. Então, dedique tempo a isso. Imagine agora, não sei se você está no celular, não sei se você está no notebook, imagine agora que você foi para a sala de aula, foi para a faculdade. Então, senta agora, pega o seu equipamento, papel e caneta e começa a anotar as coisas que nós vamos dar para vocês. Porque vai ser muito importante se vocês praticarem isso. Então, é a minha recomendação. E amanhã nós vamos ter novamente a nossa aula, de novo, de 20 até as 22 horas. Muito importante esse momento. Vamos lá. Outra informação importante, lembra que eu falei que dentro do meu currículo, algumas coisas que eu sou e algumas coisas que eu estou? Uma das coisas que eu sou trainer licenciado da PNL. E isso tem muita importância. Por quê? Porque além da licença que eu tenho para ensinar programação neurolinguística, eu estudei com o cara que criou isso. Eu estudei com o criador da PNL. Então, é diferente você estudar PNL com alguém que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com o Bandler lá, ou com o Grinder. E eu aprendi diretamente do próprio criador da PNL. Então, nessa imagem que você está vendo aí, foi uma vez que eu fui para a Colômbia. Então, eu fiz praticista, fiz master praticista em PNL, fiz meu treino. E essa imagem aí da Colômbia, onde foi o meu primeiro treinamento que eu fui estudar com o criador da PNL. E aí tive essa oportunidade de estudar na fonte. E aí foi muito interessante, porque foi muito empolgante. Imagine uma pessoa que estuda física pudesse ter estudado com Einstein, né? Então, isso foi muito importante. E aí essa outra foto também é nos Estados Unidos, onde a gente está lá renovando a licença para ensinar programação neurolinguística. E isso é muito importante. Ter a oportunidade de estudar na fonte. Volta aqui para mim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que acontece? Rapidamente explicando um pouquinho sobre programação neurolinguística, né, a PNL. E aí, quando a gente fala de ensino de qualidade, é o seguinte: PNL, né, programação neurolinguística, as siglas, né, em inglês NLP, né, NLP em inglês. E a PNL ela surgiu ali na década de 70. Com esse camaradinho, ele tinha 19 anos, aproximadamente 19 anos,
o Dr. Bandler, na época, com 19 anos, ele se fez uma pergunta: por que algumas pessoas têm resultados positivos e outras não? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Ou seja, qual a diferença que faz a diferença? Por que duas pessoas fazendo a mesma coisa, uma consegue ter um resultado positivo e outra não? Qual é a diferença disso? Qual é o segredo? E ele ficou incomodado com isso. E na época ele era matemático e programador de computadores. Que aí, uma combinação legal, né? Um cara que era de exatas, ele resolveu estudar humanas, né? Assim, essa parte do ser humano. E aí eu acredito que foi a combinação perfeita, exatas e humanas. Por quê? Porque ele trouxe muita lógica para uma coisa que é bem subjetiva. E nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Então, esse intuito de ele saber como que as pessoas faziam o que elas faziam, gerou a necessidade de ele buscar entender como que a mente das pessoas funcionava. A partir daí, ele foi desenvolvendo habilidades, técnicas para desenvolver. Mas 3 coisas foi fundamental para a PNL acontecer e a PNL surgir. 3 coisas. Foi fundamental. A primeira coisa foi curiosidade. Curiosidade. O que eu recomendo? Se você não é muito curioso, seja curioso. Inclusive, na aula de amanhã, nós vamos dar dica de como que provoca certos estados emocionais. Nós começamos a aula falando de estados, e aí nós vamos dar dica de como que você pode provocar estados. Por exemplo, um estado de curiosidade. Você sabe que em algum momento, Giovanni, eu não sou muito curioso, mas em algum momento você já foi curioso. Em algum momento você teve uma curiosidade. Sabe aquela curiosidade que bate? Aquela curiosidadezinha que bate? Em algum momento você tem que se lembrar disso e aí você pode usar isso a seu favor. Então a primeira coisa que foi fundamental para a PNL surgir, ser criada, foi curiosidade. O Bandler, ele foi curioso. Se você pegar toda a história dos gênios da humanidade, todos foram curiosos. Todos são curiosos, né? Estão vivos ainda. A curiosidade vai ser importante nesse momento. Então, eu quero agora que você entre em um estado emocional de curiosidade. Imagine agora curiosidade. Vou dar um exemplo de curiosidade. Existe curiosidade que elas são úteis, existe curiosidade inútil, certo? A gente tem que saber isso. Eu posso pegar um estado de curiosidade que ela, de repente, ela é inútil para mim e levar ela para um estado de curiosidade útil. Um exemplo de estado de curiosidade inútil. Lembra aí do seu amigo de Facebook, que de repente ele postou lá no Facebook a palavra luto. Luto. E aí, naquele momento, bate uma curiosidade. Porque você quer saber quem morreu. Só que como a pessoa colocou luto, você fica naquela coisa tipo, sem jeito de perguntar, né? Pô, quem foi que morreu, né? E tal. Aí o que você faz? Bateu curiosidade. O que você faz? Entra nos comentários e começa a ler os comentários para ver se alguém comenta lá quem morreu. E aí você vai ler nos comentários e aí isso pessoal, meu sentimento e tal, e meu Deus, quem foi que morreu? E aí dá aquela curiosidade e tal. E aí de repente você entra nos amigos dos amigos para poder ver quem foi que morreu e descobre, ou seja, bateu uma curiosidade. Agora imagine você pegar essa mesma sensação de curiosidade e usar isso para algo útil, como por exemplo assistir esse curso. E ficar nesse curso até o final com essa expectativa e essa curiosidade para entender como que as pessoas funcionam, para entender sobre estratégias, porque aí foi a segunda coisa que foi importante para criar a PNL. Estratégias. Nós temos estratégia para qualquer coisa. Temos estratégia para qualquer coisa. Bandler percebeu isso, que as pessoas tinham estratégia para acordar, estratégia para dormir, estratégia para dirigir, estratégia para estudar, estratégia para fazer qualquer coisa, para aprender. Todas as pessoas têm estratégia. Só que essas estratégias, elas são automatizadas, essas estratégias são automáticas. E as pessoas não se percebem fazendo isso. Simplesmente ela faz. Que nós vamos falar justamente sobre as competências. É quando a pessoa chega no nível de competente inconsciente. Ela fez tanto uma coisa que ela nem se percebe fazendo aquilo. Porque ela fez muitas vezes. E aí ela automatizou essa estratégia. E isso é importante, não falar sobre estratégia. Então, PNL surgiu de curiosidade, PNL surgiu de estratégia, estudar as estratégias.
E aí teve um terceiro pilar que foi importante, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, desse terceiro pilar. Esse slide aqui, ó, essa foto aqui que vocês passam aqui para vocês, olha só. Vou passar. Aqui é uma imagem de turmas que nós tivemos. Nós ensinamos programação neurolinguística no Brasil inteiro. E são fotos de turmas que aconteceu. Essa outra aqui também. E aí, devido a essa pandemia, nós estamos agora no online, né? Mas breve, quando a gente passar tudo isso, nós vamos voltar para o presencial. Vamos voltar para o presencial, que é muito importante. Mas essa imagem aqui é a mais importante que eu quero que você se ligue agora. Preste atenção nessa imagem aqui, ó. Essas pessoas. Dentro dos nossos cursos, inclusive a gente vai ter um curso no final do mês, que é um PNL avançado. Nós ensinamos para as pessoas ela entender como que ela usa essas estratégias para fazer as coisas. E dentro desse estudo, de entender como que as pessoas fazem o que elas fazem, essas pessoas que vocês estão vendo aí, são pessoas que eu apliquei alguma técnica nelas. Eu ensinei elas a fazerem a técnica e apliquei a técnica. Essa pessoa que está no seu lado esquerdo, embaixo, ela disse que tinha algo que disparava um sentimento ruim nela. E aí eu perguntei, o sentimento ruim que dispara nela. Ela perguntei se ela queria dizer o que era. Ela não queria dizer o que era. E aí eu falei, mas é um sentimento ruim? É uma coisa que você vê? É uma coisa que você ouve? Ou uma coisa que você sente? Ela falou, é uma coisa que eu vejo. Eu falei, tá bom, fiz a técnica com ela, para ela dissociar essa coisa que ela vê do sentimento que ela tinha. Beleza, e aí ela foi para casa. Quando chegou em casa, passou nem uma hora, ela jogou no grupo do WhatsApp que nós temos, dizendo o seguinte: gente, sabe a coisa que eu tinha e eu não queria falar? Era medo de altura. E ela tinha medo de altura e ela gravou do vídeo da varanda dela, dizendo que tinha perdido o medo. Ou seja, técnicas de programação neurolinguística para essa perda do medo, né? Essa pessoa aqui de baixo, ela tinha uma pessoa que ela via e se sentia mal. Essa aqui também tinha uma pessoa que ela tinha uma memória, a lembrança de uma pessoa, e quando essa pessoa, ela via essa pessoa, lembrava dessa pessoa, ela se sentia muito mal. E aí a gente usou a técnica também, e hoje não sente mais nada. Uma pessoa que tinha desafio para andar de moto, uma pessoa que tinha medo de cachorro, essa que usa listada tinha medo de cachorro. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas hoje têm desafios em resolver alguma coisa, e por não saber resolver, elas ficam muito limitadas na vida dela. Ela acha que ela tem que carregar aquilo para a vida dela. Ela criou, em PNL, nós vamos falar mais na frente, ela criou uma neuroassociação em relação a algum estímulo, como por exemplo a pessoa que tinha medo da altura, ou tinha medo do cachorro, ou tinha sentimento ruim quando via alguém. Sabe aquela pessoa que te magoou? Aquela pessoa que te magoou? Aquela pessoa que ela te magoou e aí quando você vê a pessoa se sente mal? Eu chamo essa pessoa de filho do Satanás, certo? Enviado pelo capeta. Ela veio só para infernizar a sua vida. E aí essa pessoa, de repente, quando ela fez algo contra você, você passa anos sem ver a pessoa. Até se desconecta dela das redes sociais. Aí de repente, alguém marcou ela na foto e você viu ela na rede social. Ou ela passou ali e você viu, sim, ela te viu. E você fica mal. Por que isso acontece? Nós vamos falar justamente sobre isso. Como que isso acontece, por que isso acontece e como que a gente pode fazer para se livrar dessas mazelas. Então vamos lá. Volta aqui para mim. Então, muito importante, dentro da programação neurolinguística, estudar as estratégias. Uma vez, um amigo meu, ele me chamou, aluno nosso, fez o curso de programação neurolinguística, e ele é dono de autoescola. E aí ele ficou encantado com o PNL. Nossa, a PNL é muito massa e tal. Tem como, Giovanni, você montar um curso desse para os meus alunos que vão fazer a prova de legislação? Eu falei, tem sim, é possível de fazer. O que você quer? Olha, Giovanni, eu quero técnicas de memorização e técnicas para ficar tranquilo na hora da prova. Técnicas para ficar relaxado na hora da prova. Aí eu falei, tá bom, então, legal. E aí a gente foi até a autoescola dele, ensinar
essas técnicas para os alunos. Na época, lá no dia, tinha uns 50 alunos que estavam fazendo a prova. E aí, quando terminou o workshop, alguns alunos vieram conversar comigo. E aí teve alguns alunos que vieram conversar comigo, e aí teve um caso em especial que eu nunca esqueci. Isso já faz alguns anos. Um aluno chegou para mim e falou o seguinte: Giovanni, eu não aprendo. E eu perguntei: como que você sabe que você não aprende? E ela respondeu: eu fui reprovada em legislação 14 vezes. Gente, na hora, por Deus, eu fiquei assim: 14 vezes? Certo, 14 vezes é 14 vezes, né? Eu fiquei tão assustado que na hora eu pedi até uma apostila para ela ler. Eu falei: alguém me arranja uma apostila aí e tal. Aí eu peguei uma apostila, abri assim, no meio assim, e mandei ela ler. Lê esse aqui. Aí era uma página de motores a álcool e a gasolina. Eu falei: lê isso aí pra mim. Aí ela parou, leu. Aí eu peguei, tirei a apostila dela. E aí eu falei: mudei de assunto. Depois eu voltei pro assunto. E ela sabia me responder sobre motores a álcool e a gasolina. E aí eu fiquei aliviado. Eu falei: ufa, então ela não tem déficit de atenção e não tem déficit de aprendizagem. Então eu fiquei tranquilo em relação àquilo, porque eu fiquei muito assustado. Gente, ela foi reprovada 14 vezes em legislação. Então, como eu percebi que não era aprendizagem, não era déficit de atenção, eu pedi para ela me ensinar a estratégia dela. Lembra que eu falei que PNL surgiu de quê? Curiosidade e estratégias. Eu pedi para ela me dizer a estratégia que ela tinha para ser reprovada. Eu disse para ela: me ensina, preste atenção, me ensina a ser reprovada. Aí ela ficou pensando: sei, eu vou lá fazer a prova e eu sou reprovado. E aí é onde entra o X da questão. Lembra que eu falei que nós temos estratégia para qualquer coisa? Ela tinha uma estratégia. E aí a estratégia, quando a pessoa ela faz alguma coisa, que não fala sobre os competentes e inconscientes, se a pessoa já fez muitas vezes aquilo, por exemplo, se você dirigir carro e eu lhe perguntar: como que você faz para passar a marcha do carro sem pensar? Talvez você responda: passando. Se você já fez isso muitas vezes, você não sabe responder porque automatizou essa informação. A menina, por ter sido reprovada 14 vezes, ela não sabia responder porque ela já automatizou o que ela fazia. Ela automatizou a estratégia. E aí eu tive que usar a pergunta mágica da PNL. Preste atenção agora, papel e caneta, para você anotar a pergunta mágica de quando que você quer descobrir a estratégia de alguém. Já vou começar sem arrodeio, já direto. Pergunta mágica. Se você perguntar para qualquer pessoa: como que você faz isso? Fulano, como que você faz isso? Ela vai responder: fazendo. Só que em PNL nós temos uma coisa chamada microestratégias, que é aquilo que eu faço antes de fazer o que eu faço. Esse é o segredo. Presta atenção. Giovanni, deu tilt. Presta atenção. Aquilo que eu faço, penso, sinto e ouço antes de fazer o que eu faço. Esse é o segredo. Que foi justamente o que eu fiz com essa menina. Eu cheguei para ela e falei: vem cá, o que você faz antes de fazer a prova? O que é que você pensa, sente e ouve? E aí ela ainda não soube me responder. E aí eu disse assim: então presta atenção. Eu pedi para ela fechar os olhos. Então fecha os olhos. Ela fechou os olhos. E eu disse para ela: imagine agora que você está se preparando para ir fazer a prova. Imagine agora que você está se preparando para ir fazer a prova. Aí ela de olhos fechados, tomando banho, se vestindo, se preparando. Imagine agora que você está indo para o ponto de ônibus. Você ainda não está fazendo a prova. Imagine que você entrou no ônibus, pegou o ônibus. Imagine que você está indo em direção ao local onde vai acontecer a prova. O que é que você vê? O
o que é que você sente e o que é que você ouve internamente, para você mesmo. E aí, de olhos fechados, ela pensou e tal, e aí ela respondeu. Ela disse: eu ouço uma voz dizendo que eu sou burra. Aí eu falei: ah, entendi. Então, se eu quiser ser reprovado 14 vezes em legislação, basta eu colocar uma voz na minha cabeça dizendo que eu sou burro, que eu consigo? Aí ela: não sei. Tá bom. Aproveitei aquele momento mesmo, que eu já estava com ela, pedi para ela fechar os olhos. Eu falei: tá bom, então fecha os olhos. Usei uma técnica de programação neurolinguística, eu tirei a voz que dizia que ela era burra e coloquei uma outra voz. Uma voz dizendo que ela era 10. Você é 10, você é 10. E depois terminei a técnica e ela ia embora. Vai-se embora, vai pra lá, vai-se embora. E ela foi embora. Nunca mais vi essa menina, literalmente, nunca mais a vi. Mas, uma semana depois, o dono da autoescola me ligou. Giovanni, lembra da fulana? Eu falei: lembro, 14 vezes, né? 14 vezes. Pois é, ela tá aqui chorando. Aí eu pensei assim: 15ª. Aí ele: não, é porque ela passou, ela tá emocionada, ela passou e quer te agradecer, Aí eu falei: diga pra ela que é mérito exclusivo dela. Ela sabia as questões, ela só tinha uma excelente estratégia para ser reprovada. Sim ou não? Era uma estratégia? Era uma estratégia. Funcionava a estratégia dela? Funcionava a estratégia dela. Para quê? Para ser reprovada. Estou feliz que você chegou ao final da aula número 1. Então, pratique aquilo que você aprendeu nessa aula número 1 e vamos praticar, tá bom? E aí agora pode dar o play aí na aula número 2. Valeu!